Tá bom. Primeiramente, agradecer essa parceria aqui junto com a Unidas Autogestão, agradecer a presença aqui do Werner e da Angélica. A ideia aqui desse painel é a gente discutir um pouquinho, né, principalmente o contexto da inovação e o quanto isso tem contribuído dentro das autogestões. Então, a gente vai ter aqui duas palestras bem importantes aqui. A Angélica, que é diretora aqui do DIDS, adjunta do DIDS, vai trazer um pouquinho, né, Angélica, como que a agência tem apoiado também nessa construção das tecnologias, junto não só na saúde suplementar como um todo, mas principalmente aqui num foco na autogestão. Então, vou deixar você apresentar um pouquinho. A ideia é a gente fazer um bate-papo, Angélica, depois o Werner, e aí a gente abre aqui para as perguntas e as exploração mais do assunto, tá bom? Muito boa tarde a todos, é com muito prazer que a gente está aqui no dia de hoje. Eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui nesse palco com os meus amigos, pessoas que são de alta capacidade técnica, pessoas que contribuem muito com o setor, e agradecer muito o convite da Unidas e, obviamente, né, ao nosso anfitrião Josier, ao Rodrigo, por essa enormidade que é a FIS e o Rio Health Forum, que está trazendo para a gente um antes e um depois, sempre de eventos como dessa natureza, que são tão importantes para a gente refletir coisas que são importantes no nosso dia a dia para a construção de um setor forte. Tá? Eu vou pedir a licença para fazer uma apresentação para vocês. Eu trouxe informações que são importantes para a gente poder refletir um pouquinho, né, a inovação tecnológica de dados e fazer um recorte das autogestões, que é um segmento tão importante para o setor de saúde suplementar, e eu vou mostrar para vocês aqui o quão é importante. Onde eu aperto para cá, ou para cá. Isso. O que eu gostaria de falar para vocês? O cenário do setor de saúde suplementar no Brasil, a gente, como somos da Diretoria de Desenvolvimento Setorial, a gente está sempre olhando o futuro, porque a gente quer desenvolver. Só que antes de olhar para o futuro, eu preciso olhar o contexto e o que aconteceu nos últimos anos. Então, o que nós temos nos últimos anos na saúde suplementar? A gente tem, na verdade, um crescimento muito baixo do setor. Nos últimos 10 anos, o setor está estável em 50 milhões, de 49,5 para 51, um crescimento de 3,1 em 10 anos. Tá? Isso não é um grande crescimento. Né? O que isso reflete? Reflete que esse condomínio que funciona em regime de mutualismo precisa pagar essa conta. Né? E o que nós temos em relação a dados econômicos financeiros? O setor nos últimos 10 anos subiu a receita de 106 para 275 bilhões e a despesa assistencial de 89,7 para 239 bi. Então, esse condomínio de 50 milhões de pessoas, nos últimos 10 anos, que pagava, né, 106 bi, foi para 275 bi. Isso reflete aonde? No custo, no pagamento dos contratantes e dos beneficiários de planos de saúde. E aí, não tem como a gente não pensar em como vai ser os próximos 10 anos. Se nós não fizermos nada, continuarmos no barquinho, como a gente está fazendo, no mar revolto que a gente está, mas sem os instrumentos necessários para passar pelas crises e cuidar da eficiência desse setor, o que vai acontecer com esse setor? Será que todos nós vamos ter condições, né, de dobrar de novo os custos assistenciais nos próximos 10 anos? Essa é a pergunta. Então, a gente precisa pensar em acesso, precisa pensar em uma série de medidas para que a gente possa aumentar esse condomínio e para que a gente possa otimizar os recursos para que eles possam ser bem empregados, tirar os desperdícios e ampliar e desenvolver o país. O setor de saúde no país, no Brasil, ele movimenta a economia do nosso país.
Então, nós precisamos também olhar com esse mote, no mote de que a gente precisa fazer o desenvolvimento do nosso país também por meio do crescimento do setor de saúde. E aí, o que a gente percebe? Né? Que o ticket também, ó, 151% nos últimos 10 anos, o ticket era R$ 179 em 2013, hoje R$ 451. Tá? E dentro desse universo das provisões técnicas das operadoras, nos últimos 5 anos, a gente teve um incremento de 78%, porque as operadoras estão precisando se fortalecer para cumprir aí, né, esse processo crítico que eu vou mostrar a vocês, que é exatamente isso aqui. A variação da despesa, né, que é a sinistralidade nos últimos tempos, tirando o ano da pandemia, foi de 2,03. Tá? Isso traz impacto bem grande para o setor. Tá? Produção assistencial também demonstra que há um grande aumento das terapias, mas que, na realidade, no fundo, os custos estão cada vez mais crescentes em todas as áreas do setor. E aí, quais são as medidas estruturantes que a gente pensa para o setor? Primeiro, não dá para a gente continuar sem ter previsibilidade assistencial. Para a gente poder ter, né, trabalhamos com risco, trabalhamos com mutualismo como fonte de financiamento, então eu tenho que ter um mapa epidemiológico da saúde suplementar. Isso é uma medida de política pública, porque eu preciso saber aonde que eu vou investir, aonde meu recurso é melhor empregado. E para fazer isso, eu tenho que ter um desenho do mapa assistencial do setor. Angélica, por que vocês ainda não fizeram isso? Vocês têm 24 anos de existência na ANS, tem a TIS funcionando. Por que vocês não têm o CID? Porque nós fomos impedidos por uma decisão judicial de 2010, que faz com que a agência não consiga obter informação de CID nas guias de SADT. Não faz sentido. Eu tenho que colocar isso de forma pública. Minha manifestação sempre é nesse sentido, principalmente pós-pandemia, principalmente agora que a gente tem LGPD, principalmente com telesaúde, telemedicina, com as informações todas, né, sendo construída a RNDS. Não faz sentido que a atendente do balcão da clínica de medicina diagnóstica que eu vá, ela recebe a minha receita, ela recebe o meu pedido, ela tem a informação do meu diagnóstico e o órgão regulador, que precisa saber da política pública para desenvolver, não tem. Então, pessoal, vocês que são pessoas influentes do setor de saúde suplementar, que possam compartilhar comigo desse entendimento e influenciar dentro de cada uma das ações que vocês têm, para que a gente possa transformar e mudar esse episódio. Nós precisamos da CID na guia TIS. A outra coisa que a gente faz, que é muito importante saber, mapa, né, vigilância epidemiológica, prevalência e incidência. Se eu tiver isso, eu já tenho muita coisa. Mas eu já tenho tudo? Não. O que mais você precisa, Angélica? Eu preciso ter previsibilidade assistencial, protocolos, linhas de cuidado definidas, qual é a trajetória do paciente, o paciente que tem obesidade, o paciente que é hipertenso, o paciente, uma parturiente. Qual é a jornada dessa paciente? Porque a partir do momento que eu tenho quantidade de pessoas, prevalência e incidência, e eu tenho a jornada, eu consigo fazer um risco atuarial melhor, mais adequado. E isso baixa o risco do setor, porque eu dou previsibilidade e eu faço com que as empresas, todas da área de tecnologia e da área de saúde, não importa só operadoras, mas laboratórios, indústria, todas possam olhar para saber aonde eu invisto, em qual local, o que eu faço, o que eu posso crescer, aonde eu posso atacar. Isso é muito importante, tá, gente? E para isso a ANS abriu a tomada pública de subsídios das linhas de cuidado ano passado. Recebemos algumas contribuições que foram importantes e estamos trabalhando também
nesses desenhos ao longo do tempo. Inovação para melhor gestão, coordenação do cuidado e resultado em saúde. São ações que a Adidas ataca diretamente. Quem acompanha o trabalho da gente vê os editais todos publicados. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês rapidamente. Mas isso é o quê? É que a gente precisa pensar na inovação para produzir isso, eficiência, para a gente reduzir fraude, para a gente poder ter mais pertinência do cuidado, para a gente tirar os desperdícios da cadeia, porque tem lugar no sol para todo mundo. Falta profissional bom e qualificado na saúde. Então, não precisa fazer práticas médicas ruins, não precisa fazer fraude. Tem lugar no espaço para geral. A saúde do Brasil precisa de bons profissionais. Então, o que a gente precisa é de políticas públicas para dirigir as pessoas para que elas possam atuar. Tá? Então, o que a gente vem fazendo? Contribuindo com a RNDS, que é uma política de Estado conduzida pelo Ministério da Saúde, nós fortalecemos esse compromisso, precisamos do apoio maciço da saúde suplementar, das autoridades do país, da sociedade em geral, para que a RNDS não caia, para que a RNDS vá para frente. Precisamos garantir transparência de informações aos contratantes de planos de saúde e beneficiários. Precisamos ampliar o acesso da saúde suplementar. Precisamos cuidar da pertinência do cuidado, a eliminação dos desperdícios de recursos para aplicação de uma forma adequada. E a inovação tecnológica trabalha diretamente, e o meu colega, a Werner, vai trazer aqui o exemplo das autogestões que vem fazendo, exatamente nisso, atacar esse ponto. E as autogestões precisam muito. Por quê? Pessoal, Panorama da Saúde Suplementar foi publicado ontem, dado fresco, tá? Reflete a realidade das autogestões, que sempre foi assim. A autogestão sempre foi um segmento. Meu amigo me acompanha há anos na agência, que tem o maior número de pessoas, maior número de longevos, né? Segmento de autogestão. A gente acha que tem essas explicações por conta dessa composição da força de trabalho, né? Os contratantes são empresas de órgãos públicos, é uma rotatividade menor, né? A idade média acaba sendo maior, porque o Brasil, né, tem muito servidor público, né? Aposentado, inclusive. Então, o setor de autogestão acaba tendo um número de idosos maior, o que é um desafio enorme, mas que traz para as autogestões uma grande eficiência também. E uma preocupação com o cuidado assistencial. A ANS, trabalhando rotineiramente nas suas ações, percebe que as autogestões, do ponto de vista de cuidado, oferecem há muito tempo coisas até além do rol da ANS, tá? Que era um rol que a gente chamava de rol mínimo obrigatório, e eles sempre ofereceram como uma política de benefício do empregador. Então, acho que isso é muito importante da gente destacar, tá bom? Além disso, olha que interessante. Na saúde suplementar, nós temos aí centenários, o número de centenários subiu 42%. Tá, de agosto de 2019 até agosto de 2024. Pessoal, nós temos 10.845 centenários na saúde suplementar. E esses centenários, tá, representam quase 1/3 dos idosos no Brasil. Isso é um dado importante. Isso quer dizer que o setor trabalha para os idosos, trabalha para os centenários, tá? E aonde estão esses centenários? Planos individuais, tá? E cooperativas médicas, medicinas de grupos e autogestões, tá? Concentração maior é nas cooperativas médicas no plano individual, mas a medicina de grupo é o que tem mais no plano individual, tá bom? E na medicina de grupo, a gente tem aí 33,8% da população e 37,5% nas cooperativas médicas e nas autogestões 20%, tá bom? Então, isso mostra que o setor trabalha para os idosos. E isso é muito bom. Isso é uma notícia ótima.
Isso mostra que a gente está fazendo o trabalho, está desenvolvendo esse trabalho, né? Como é que é o retrato das autogestões? Bom, as autogestões, elas, em relação de beneficiários de assistência, ela é o quarto segmento com o maior número de beneficiários. Hoje corresponde a 8% do setor, mas em relação ao número de operadoras ativas, ela está em terceiro lugar, com 21%. A receita das autogestões corresponde a quarto lugar, 10%, em relação à receita e despesa, 11%. O que isso quer dizer? Que está batendo com a colocação dela em relação ao número de beneficiários. Mas o que é interessante aqui? É a que tem maior sinistralidade. E o que é a sinistralidade? É a relação da receita e da despesa. Tá? Então, isso quer dizer que as autogestões, elas não têm lucro. Elas trabalham no máximo, no limite do limite do limite, tá bom? E acaba tendo que buscar mais eficiência. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um quadro com as autogestões e os programas voluntários de indução da qualidade da ANS que podem ser aptos às autogestões. A gente tem inúmeros outros programas que a gente não colocou aqui porque não são pertinentes. Por exemplo, eu tenho o PM Qualis, mas a autogestão não tem hospital. Então, não faz sentido eu colocar aqui o PM Qualis. Mas aqueles que fazem sentido, eu coloquei. E aí, olha que interessante. Em todos, tem participação das autogestões. No cuidado integral à saúde, a gente tem uma participação de 36% maior do que a participação de autogestões no setor. Na certificação em APS, está batendo, ó, 20 e 21. A gente tem uma autogestão certificada em atenção primária em saúde. Modelos de remuneração baseado em valor, a gente pode melhorar um pouquinho. Está em 14%. O segmento tem, em relação ao número de operadoras, 21%. Poderia aumentar um pouquinho, dá para a gente aprimorar. Mas está acima da participação dela em relação ao número de beneficiários, que é 8%. Tá? E Promoprev a gente tem 13% e acreditação a gente tem 5%. Isso revela que as autogestões trabalham com a ANS, se esforçam para exercer as políticas de indução de qualidade e que também tem um campo de oportunidade para explorar mais um pouquinho. Tá bom? Então, o que a gente deseja é que esse quadro aqui seja cada vez maior. Tá? A gente tem aí a CEMIG, que é uma das 5 autogestões que entrou. Nós temos a Associação Petrobras, Caixa de Assistência à Saúde Universidade, Caixa de Assistência dos Empregados da Casa Embrapa, Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda e a GEAP, como operadoras que participam do cuidado integral. Dessas, né, são importantes, 5 são autogestões. E temos 14 operadoras médias hospitalares selecionadas. Dentre as 14, a gente tem 2 autogestões aqui no segundo modelo de edital de modelo de remuneração para discutir modelo de remuneração de pagamento com o prestador de serviço, que é nada mais que uma forma de induzir, né, um modelo de remuneração que coloca o beneficiário no cuidado, no centro do cuidado. Isso desenvolve a assistência, isso desenvolve a indução da qualidade. Tá? Temos também 5% de operadoras acreditadas, no caso, dentre 19, temos uma autogestão acreditadas. E dentro do Promoprev, programas aí que são aprovados pela ANS, a gente tem 28 operadoras em autogestão, correspondendo a 13% do número de programas. No IDSS, as autogestões têm uma notícia boa e uma ruim. Quer dizer, a média das autogestões, ela é um pouquinho abaixo das outras. Porém, as autogestões por RH, no ciclo de 2022, foi o único segmento que teve um aumento do IDSS. Então, se mostra que tem um esforço de melhoria dessas autogestões. E aí, para onde nós precisamos mirar? Lembra que eu coloquei lá do projeto estruturante? RNDS? Está aqui.
a inovação com a Rede Nacional de Saúde e quais são os benefícios esperados. A gente entende que, através disso, a gente vai ter vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. A gente vai ter um maior controle de dados relacionados a epidemias. Não passaremos o mesmo desespero que foi a pandemia do Covid-19. A gente vai ter comprovações de ciclo vacinal e organização de segurança do paciente, qualidade vacinal do país vai ficar um pouco melhor, né? A gente vai ter a organização das informações, maior transparência, viabilidade de mapeamento das necessidades, que eu falei, e previsibilidade para planejamento de políticas públicas de desenvolvimento setorial. Melhor oferta de serviços de saúde, registro de atendimento, trajetória do paciente, continuidade do cuidado, e se não tiver a informação e a inteligência do sistema, vai revelar, né? Então, dado é uma coisa muito importante, porque revela aonde a gente pode melhorar, onde a gente pode aprimorar, onde está ruim, né? Maior precisão do diagnóstico e combate à fraude, maior resolutividade de casos, valorização da qualidade de dados e uso da telesaúde, inteligência artificial e mais inovações tecnológicas através da RNDS. Então, isso é o que a gente vem fazendo, não só para as autogestões, mas para todas as operadoras. Mas a gente vê nitidamente, como eu coloquei aqui, que as autogestões são segmentos que respondem às políticas regulatórias que a ANS estabelece, motivo pelo qual me cabe aqui elogiar o trabalho de todos vocês. É isso, pessoal. Aí eu trouxe essa reflexão que é autoral aqui, mas que é uma coisa que a gente precisa guardar aí, né? Que é: a inovação tecnológica deve estar a serviço do bem, do bem-estar da humanidade, deve ser pensada com responsabilidade e com o propósito de viabilizar a ampliação do acesso à saúde para todos, a promoção de uma saúde de qualidade com foco na longevidade, não podemos esquecer os nossos centenários, e garantir que a gente possa ter cada vez mais sistemas de saúde fortalecidos e responsáveis. Sobre esse ponto, eu queria colocar um ponto também, um convite, e parabenizar a Unidas por participar do Instituto Ética e Saúde. O Instituto Ética e Saúde vem desenvolvendo um trabalho importante dentro da saúde suplementar. A gente vem discutindo inteligência artificial e uso responsável das tecnologias, dentre eles o marco de consenso. A gente está discutindo a algorética, que é o algoritmo com responsabilidade ética. Vai ter uma palestra depois dessa aqui, que eu vou estar lá falando um pouco sobre isso, com o Carlos Gouveia, e a autogestão participa, a Unidas participa do Instituto Ética e Saúde, o que demonstra como é diferenciado o trabalho das autogestões. Parabéns a vocês. Bom, eu vou só, então, para a gente não otimizar um pouco o tempo aqui, eu já vou fazer uma pergunta para a Angélica, enquanto a gente coloca a apresentação do Werner para colocar. Angélica, eu acho que assim, não é novidade para a gente os desafios que a saúde suplementar enfrenta, né? As autogestões especificamente, principalmente pelos dados que você trouxe do envelhecimento, a questão da sinistralidade, que independentemente de não ser uma instituição com fins lucrativos, obviamente a gente sempre busca equilíbrio financeiro. Então, pensando nisso, eu acho que o RNDS, ele tem algumas possibilidades, a gente pretende chegar àqueles benefícios, mas eu queria entender um pouquinho de você, quais seriam, quais os desafios existentes para as autogestões que a agência pode estar ajudando e apoiando as autogestões. Então, eu acho que é fundamental ter mecanismos de auxiliar as autogestões, por exemplo, em discussão de compartilhamento de rede, né? A gente recentemente teve aí a norma de certificação em atenção primária em saúde. Sabemos que isso é de investimento, né? É algo de investimento. E o que a gente vem fazendo? A gente oportunizou que as clínicas de atenção primária em saúde pudessem ser, de alguma forma, compartilhada pelas autogestões. Existe também regras de provisionamento técnico, de organização
das operadoras de plano de saúde, que podem ser de alguma forma flexibilizadas, incentivos que a gente pode estar colocando para discussão regulatória, para que viabilizar que as autogestões possam ter esse grau de investimento para a melhoria e para organização e coordenação do cuidado. A gente está trabalhando nesse sentido, a gente fez, inclusive, propostas internas, discutidas na ANS, está sendo tratado, e a gente acredita que isso pode ser um facilitador para o segmento das autogestões, que é um segmento que tem essa questão da sinistralidade e que precisa ter o ativo garantidor da mesma forma que as outras operadoras, né? Ela acaba não tendo o mesmo nível de competição, de competitividade que operadoras de cooperativas, porque, obviamente, as autogestões não têm dentro do seu corpo, ela não é formada por médicos, né, pela associação médica, por pessoas que tenham conhecimentos técnicos da área de saúde. Mas a gente vê o compromisso enorme que as autogestões têm nessa organização do cuidado e nessa gestão assistencial. Então, assim, eu acho que seria um desafogo, assim, essas regras serem pensadas também para as autogestões. A gente também acha que é possível a gente ajudar as autogestões no repensar dos graus de elegibilidade. A gente já fez um estudo importante da RN 137 e está em curso lá a norma de revisão também da RN 137, que a gente vê que as equipes estão bem debruçadas para ajudar também o segmento das autogestões. Então, a gente vem fazendo essas políticas e a gente acredita que pode estar contribuindo isso com o setor. Obrigada. Bom, eu acho que muito mais do que falar sobre tecnologia, e eu acho que esse é um tema que, se a gente rodar pelo evento, a gente vê a todo momento, é quando a gente consegue ver isso na prática, né? E aí eu acho que a ideia agora, que o Werner vai acabar trazendo um pouquinho, é justamente o que ele tem feito dentro da Aberta, né? E trazer um pouquinho de como todos os seus projetos, eu acho que não só como cases de sucesso para todo mundo aqui, mas como eles podem também até servir de exemplo para as outras autogestões. Então, Werner. Muito obrigado. Pessoal, primeiro, obrigado por estar aqui nesse horário, já no fim da tarde, né? Todo mundo cansado aí de um dia intenso. Vamos tentar ser dinâmico aqui um pouco dentro da apresentação. Eu acho que tem um casamento muito grande. A Angélica traz a visão macro do setor. Só me presta o passador de slide, não sei onde. E aí agora a gente entra um pouquinho dentro do que pode ser feito dentro do serviço de uma operação de plano de saúde, né? Eu vou trazer um pouco do contexto, fazendo um link do que tem da teoria com o que a gente está fazendo na visão prática dentro da Aberta, e aí depois eu entro nos cases que a gente está fazendo. Só para trazer um pouco, né, a Angélica falou que tinha uma operadora lá que era acreditada, a Aberta é a operadora acreditada, né, nível ouro, a gente está passando pela manutenção agora, semana que vem. Hoje nós estamos com 56 mil vidas no grupo ArcelorMittal, né, que é o maior produtor de aço do Brasil e a maior empresa de produtora de aço do mundo, né, privada. Então, a gente hoje, na realidade, tem uma participação efetiva dentro da Unidas. E aqui o que a gente coloca, né? Acho que a Angélica trouxe muito bem a questão de que os custos estão elevados, que a gente na realidade está caminhando para poder tentar melhorar. Na minha visão, só com a inovação que a gente vai conseguir mudar o que é o caminho. Para a gente conseguir mudar o caminho, a gente tem que começar a digitalizar, ganhar efetividade. Não dá para a gente poder fazer um atendimento personalizado, um a um, de uma enfermeira fazendo busca ativa de uma pessoa. Nós temos que já usar a inteligência artificial em algum momento para poder ganhar escala. Senão, não tem ganho de produtividade. E aí a gente vai ter que coordenar melhor. Em breve, com a tecnologia, não dá para o médico ficar preenchendo o prontuário na mão. A gente já está hoje, na fala do próprio médico, ele já faz e ele ganha produtividade. Tudo isso vai trazendo uma visão de que a IA é um caminho sem volta. Recentemente a gente teve uma oportunidade de estar com as pessoas, né, com a visão da Microsoft, com o Red, e ele falando que a gente vai ter pessoas que são, empresas que são boas em IA e aquelas empresas que não são boas em IA.
Não existe, porque todas vão ter que caminhar para a visão de IA. IA tem uma visão importante, que é como é que a gente hoje tem a informação, como é que a gente trata os nossos dados para poder chegar e gerar uma inteligência adequada. Porque quanto melhor eu tiver a minha base, melhor eu vou conseguir trabalhar para poder fazer isso. E aí tem uma pegadinha quase que Tostines dentro disso daí. Eu tenho minha base de dados e trato ela para poder fazer a IA, ou eu uso a IA para tratar minha base de dados para também usar melhor a IA. E aí eu tenho, que é uma parte que a gente vai conversar um pouco mais. E para isso a gente tem que caminhar cada vez mais em desenvolver o processo de gestão de transformação digital. Não dá para a gente caminhar na transformação digital, não dá para caminhar na transformação digital com a maturidade que a gente tem hoje. A gente vai ver que a gente ainda está engatinhando. E isso é um processo de suor. Né? A parte que a gente tem de inovação, por mais que a gente ache que vai inventar alguma coisa do dia para a noite, a gente tem que caminhar muito para conseguir chegar e acertar alguma coisa. E assim, para fazer isso acontecer dentro de uma empresa, nós temos que ter pessoas que consigam fazer isso acontecer. Né? Então, acho que esse daí é um pouquinho do panorama da apresentação. Quem quiser, agora já está sabendo tudo que eu vou falar aqui agora. Então, assim, vamos aprofundar um pouquinho em cada um desses tópicos. A ideia é essa. A gente vê aqui que a gente tem hoje, esse aqui é um estudo da McKinsey, que ela fala que é o seguinte, avaliando o sistema norte-americano, existe mais de $1 trilhão na mesa de desperdício, que a gente pode obter em cada uma dessas frentes. Aqui não está pegando não, mas a questão do cuidado em saúde otimizado é quem tem a maior oportunidade hoje de gerar eficiência em saúde para tirar o desperdício. Né? Um ponto importante, isso aqui já é um estudo antigo da Accenture, ele mostra como que isso aí pode ser feito numa escada, porque não tem jeito da gente chegar lá hoje e começar a falar de inteligência artificial se a gente não fez nem Big Data. Então, nós temos a parte de automação, nós temos ainda a parte de melhoria do que é o julgamento para poder chegar, a partir disso daí, chegar no que é a IA, né, que é a empresa inteligente, onde a IA está aplicada efetivamente dentro da empresa, e não simplesmente eu tenho lá um piloto ou alguma coisa que faça acontecer. Né? E isso a gente já tem. Acho que todas as nossas empresas já têm alguma coisa com inteligência artificial, mas isso não está enraizado e fazendo a visão do valor. E por que a inteligência artificial, estou falando muito em inteligência artificial, mas isso a gente vai ver que é porque a tendência, ela é fundamental, porque ela faz a mudança efetiva da curva de vida de uma empresa. A empresa, ela cresce, tem uma hora que ela estabiliza, ou se ela não estiver crescendo, ela começa a cair. Então, nessa curva, se ela não tem uma inovação, ela tende a decrescer. E aí é onde que entram os processos de inovação, que geralmente a gente vai ter aí, a IA é fundamental para a gente poder fazer essa transformação. Não dá para a gente pensar em transformação se a gente pensar que a gente tem que implantar um processo de inteligência artificial, porque para começar qualquer coisa que seja, a gente tem que olhar o que é a dor do beneficiário. Isso aqui eu peguei de uma palestra do João Alvarenga, que é o head CTO lá CIO lá do Pardini, do Fleury. Então ele fala o seguinte, que a gente tem que colocar o cliente no centro. E aí a gente vai começar a olhar tudo que está para poder começar a fazer a transformação digital. Tem um estudo também recente da McKinsey que ele fala que se você concentrar no cliente, colocar ele no centro, aplicar a parte de tecnologia, transformando cada vez mais na parte virtual, trazer para sistemas interoperáveis, integrar, a gente vai conseguir ter ganhos mais efetivos. Essas daqui são as tendências da próxima fronteira de prestação de serviço. E ele fala que efetivamente a gente tem 36% menos de pacientes que saem de um serviço, que são insatisfeitos com aquele serviço, quando eu efetivamente tenho algo que é centrado nele. Eu tenho 28% menos propensão daquele paciente comprar o serviço do outro, se ele, na realidade, se eu estiver fazendo algo centrado nele. E eu tenho 5 a 6 vezes mais chance dele usar o meu serviço de novo, se ele efetivamente se eu estiver fazendo um serviço centrado no paciente. Então, não dá para a gente pensar em tecnologia, em inovação, sem falar o seguinte, olha, o paciente, nós temos que olhar, começando, qual é a dor do paciente. Então, qual que é a dor mais óbvia que a gente tem hoje
que cada um de nós podemos tratar, né? A gente fala aqui um pouquinho dessa IA, que é algo sem volta, né? Porque a gente vê aqui o quanto que o ChatGPT ele conseguiu angariar pessoas que utilizam em tão pouco tempo. É algo totalmente transformador, né? Isso daí é algo que vai ser, a gente está chamando lá de sexta onda de desenvolvimento tecnológico que está acontecendo hoje. Para isso, a gente tem que pensar num monte de coisa. Não dá para poder pensar efetivamente só em começar um projeto de IA, onde eu contrato uma pessoa, um cientista de dados, junto com um engenheiro de software, mais uma pessoa de negócio, e coloco isso para poder fazer. Eu tenho que primeiro trabalhar uma parte que está embaixo desse iceberg. Então eu tenho aqui, uma das coisas é a questão dos dados. Se a gente olhar hoje na saúde suplementar, os nossos dados eles não são dos melhores. A gente tem aqui quase 15 anos já da TUS e 21 da TIS, e a gente tem 78% da parte de completude das informações. Isso daqui é o dado que a gente manda para a ANS, ele é correlacionado com o que a gente tem da parte contábil, que é a parte que a gente manda no DIOPS. Quando a gente confronta o que eu tenho no monitoramento assistencial com o que eu tenho no DIOPS, só bate 78%. E isso a gente vem trabalhando há muito tempo. Então isso quer dizer que a gente ainda tem quase 22% de dados incorretos junto à ANS. Né? E aí vem eu participei outro dia de uma palestra na SBIS, e aí fiz uma publicação lá no LinkedIn, e uma pessoa chegou e me falou o seguinte: poxa, Werner, você acha que a gente tem que trabalhar toda a parte de estruturação de dados para poder chegar e começar a fazer um trabalho de interoperabilidade, começar a fazer a parte de integração com IA, ou a gente pode usar a IA para poder chegar e ajudar na questão das bases? E aí, saíram 2 estudos recentes do New England, que ele fala um pouquinho disso. Ele fala que a gente tem uma condição de mesclar isso e fazer uma coisa híbrida. Então a gente pode usar muitos agentes de IA para ajudar a treinar a minha base, que às vezes não é tão qualificada, para aí eu conseguir escalar um pouco mais isso. Mas isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver. E para desenvolver isso, né, a gente precisa trabalhar. Hoje, o que a gente vê é que é o seguinte, que a maturidade nossa em inteligência artificial, ela é baixa. Hoje nós estamos no nível 2 de maturidade. Acho que caiu aí. Então, na escala que a gente tem aí de 1 a 5, né, na realidade nós estamos no nível inicial de maturidade. E saiu uma pesquisa recente hoje da Fundação Dom Cabral, que ela faz um índice de transformação digital do mercado. Ela tem diversos segmentos, e dentro desses segmentos, ela faz uma avaliação média, né? E ela coloca lá que nesse índice de transformação digital, as decisões baseadas em dados é o que tem menor índice. Ou seja, nós ainda estamos falhando na questão de ter os dados de forma adequada para subsidiar a tomada de decisão. Então, tendo esse contexto como um todo, né, a gente entra um pouquinho no que é a prática que a gente tem feito hoje na Aberta. E ela se baseia bastante nesse desenho, que esse daqui é um da Deloitte, e que na realidade nós temos as estruturas todas, elas estão correlacionadas a isso daqui. A gente tem hoje uma estrutura de governança, mas ela começa com o quê? Ela começa com muito suor. Então, assim, todos os dias a gente tem ali uma agenda, o Pedro está aqui, que é da nossa área, do nosso ecossistema de inovação, ele tem uma agenda diária com todas as equipes para poder chegar e fazer e falar de inovação. Então, assim, ele começa, na segunda-feira ele tem uma reunião com todo o comitê executivo, onde ele apresenta as soluções que ele olhou, a gente faz uma avaliação do como é que está o andamento disso. Na terça-feira ele desdobra isso para os gerentes e começa a sentar com cada uma das equipes para poder chegar e sentar e ver oportunidades e também olhar outras oportunidades, né, dentro da tese que a gente tem e depois fazer isso. Então, a gente começa com uma tese. A gente começa com a diretoria definindo o que são as intenções e transformando isso em temas. E aí, a partir disso daí, a gente coloca e vai escanear o mercado. Hoje nós já temos mais de 400 soluções, vocês vão ver. Pegamos isso daí e colocamos dentro de um portfólio, onde a gente faz toda uma parte de estabelecimento de métricas.
nós temos uma meta de quantas empresas nós temos que avaliar por semana. Nós temos uma meta de quantos POCs nós temos que fazer. Nós temos uma meta de quantas empresas a gente tem que escalar dentro de um ano. E a gente vai acompanhando diariamente isso. Porque se não tiver, na semana seguinte, a gente não conseguiu a meta. Hoje a gente faz 7 empresas por semana são observadas. A gente tem uma meta aí de fazer pelo menos 12 POCs escaladas num ano. Né? Então, assim, se a gente não fizer isso, quer dizer que a gente não está no ritmo. E na parte de inteligência artificial, a gente tem a meta de fazer pelo menos 4 implementações de inteligência artificial dentro da nossa empresa. Isso no desenvolvimento de soluções. Então, a gente faz isso, acha o recurso financeiro, estabelece a governança e começa a fazer o processo que eu falei, que é a cada dia fazer esse processo de funil de inovação, onde a gente mapeia o ecossistema, faz o business case, e aí dentro do business case faz a POC, da POC faz um piloto, né, e dentro da POC, valida e depois escala. E a partir disso daí, a gente tem tudo que vai suportar efetivamente esse processo, que está vinculado a uma presença da liderança sênior o tempo inteiro. A gente hoje, a agenda da inovação é do diretor-presidente e do diretor de operações. Somos nós dois que conduzimos a agenda de inovação. Não tem uma semana que a gente falha com a inovação. Tem muitas vezes que a gente dá vontade de falhar. Porque tem compromisso, está viajando, está vindo Fiz Week, está não sei o que lá. Sempre a gente faz. Não tem uma semana que a gente fala, isso a gente está fazendo há 2 anos. Pedro não deixa a gente mentir. Né? A outra coisa é a gestão de talentos. Né? Então, assim, a gente busca cada vez mais capacitar as pessoas. Então, a gente está investindo muito nos treinamentos, nas idas em congressos, na ida para visita, para benchmarking, para ida fora do país. A gente tem hoje investido nas pessoas para poder efetivamente fazer isso acontecer. E temos os mecanismos de incentivos, porque não só isso acontece para poder chegar e fazer o acompanhamento, mas também está dentro do bônus da equipe que está de inovação. A gente trabalha com as ferramentas e desenvolve as redes. Né? Então, como é que a gente tem feito isso na prática? Hoje, a gente tem aqui, nesse market screening que a gente fez, nós temos hoje 433 soluções que a gente mapeou. Dessas 433, nós já fizemos 14 POCs, dessas 6 já estão, né? 6 estão em POC, 2 foram descontinuadas e 6 já foram escaladas. Então, esse ano a gente conseguiu bater a meta, né? E aqui estão as principais áreas que a gente acabou encontrando as soluções, que estão muito mais vinculadas a prontuários. Então, tem muita coisa vinculada a Big Data. Então, só essas 2 áreas aqui, elas já representam 350 soluções do que a gente tem hoje mapeado, que coincide com o estudo que hoje é divulgado no mercado. Né? Aqui são as empresas que a gente acabou evoluindo. Um app para aquisição de medicamentos, uma IA para coordenação de cuidado, um acompanhamento nutricional, rastreio e engajamento de pacientes. Então, a gente tem aqui diversas soluções que estão sendo pilotadas e que estão sendo escaladas. Né? Aqui o processo que a gente faz, nós temos um market screening, um comitê executivo e um weekly com todas as gerências. No nosso modelo de gestão, nós temos 4 pilares, né? Um pilar que está vinculado a esse relacionamento com o ecossistema. Pedro faz hoje diversos desses relacionamentos que a gente traz, e ele traz para a gente num funil de inovação, criando diversas parcerias. A gente tem a parte do desenvolvimento de novas oportunidades, então a gente internamente faz com que as pessoas provoquem a parte de soluções, e vocês vão ver que a gente agora fez o 3º programa de inovação interna nossa, onde as pessoas são reconhecidas porque trazem essas soluções novas, e aí com isso eles entendem o que está sendo feito, a gente coloca o design thinking e vê com os gerentes quais são as soluções que a gente efetivamente precisa, mapeia essas dores e coloca propostas de melhorias. E por fim, trabalha o programa de ideias na cultura de inovação, o letramento das pessoas em inteligência artificial, o letramento em transformação digital, o letramento em dados, o letramento em teleatendimento. Então, a gente treina toda a nossa equipe e, por fim, a gente coloca o que a gente está buscando de investimento. Então, hoje, a Berta também está lançando um fundo de investimento, né, vai lançar esse fundo, é um fundo de investimento e participação, um CVC multipatrocinado,
para poder fazer investimento em startups, para poder fomentar ainda mais as startups que estão aí disponíveis e que a gente consegue visualizar que tem uma possibilidade de crescimento. Aqui um exemplo claro dessa terceira edição que a gente fez, onde a gente teve ideias, assim, às vezes a gente acha que a inovação é algo totalmente disruptivo. E grande parte das ações e das ideias que são geradas nesse momento são às vezes ideias simples. E que essas ideias fazem com que a gente melhore um pouco mais. E a cada momento que a gente melhora um pouco mais, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, a gente tem um salto muito grande. Então, aqui não está dando para ver, mas um exemplo que a gente teve aqui de uma ideia dentro do que a gente colocou aqui foi uma parte da vacina estando disponível para todos os colaboradores de forma integrada. Então, a gente com isso daí, dentro do nosso sistema de prontuário, a gente consegue fazer com que todos vão ter acesso às vacinas que foram feitas integradas ao que a gente tem no PMI. E isso daí a gente consegue disponibilizar dentro de um aplicativo. Então, isso daqui o pessoal já fez esse piloto, já mostrou como é que vai ser feito e a gente já está colocando em prática. Então, aqui são algumas das boas práticas e das ideias, e isso daí tem trazido uma diferença muito grande. Então, por fim, o que eu trago aqui como reflexão, que eu acho que está vinculado a um pulo do gato para isso, né? Primeiro que a inovação tem que ter um processo estruturado. Não adianta chegar e falar o seguinte, olha, vamos fazer inovação, sair de uma reunião, montar um plano de ação e já começar a fazer. Não, tem que estruturar, tem que ter uma equipe, tem que ter pessoas dedicadas para começar a fazer inovação. E isso daí exige liderança e disciplina, não pode delegar para a pessoa lá de inovação e esquece, isso aí fica descolado da empresa, não tem como. Se não tiver dentro do número 1, não vai sair, porque a inovação, ela conflita com o processo atual. Mentalidade ágil na equipe. Não tem como fazer inovação com os processos normais que a gente tem, com os planos de ação que a gente faz. Nós temos que trabalhar com metodologia ágil, com Scrum, com Kanban, não tem como trabalhar inovação se for diferente disso, porque a inovação pressupõe teste, pressupõe acerto, pressupõe erro e pressupõe aprendizado continuado. E por fim, é fundamental que a gente invista nas pessoas para que as pessoas estejam habilitadas. Nós, por mais que a gente tenha uma cultura, tenha aí trabalhado isso durante mais de 1 ano, já tem 2 anos dedicados dia a dia, quando a gente foi fazer o planejamento estratégico desse ano, de novo saiu diversas das soluções e dos projetos, ainda com uma visão de waterfall, de PMBOK, né? Com as ações projetadas lá para o fim do ano, e não no modelo ágil. Então, isso é diariamente que a gente tem que chegar e fazer. Não muda a cultura sem um investimento em pessoas. Então, e isso daí é que vai fomentar uma cultura de inovação, porque a inovação, a gente viu lá no slide da Accenture, ela só transforma em valor quando ela está como uma vantagem competitiva da empresa internalizada dentro da empresa. É isso que eu queria passar aqui um pouquinho. Obrigado. Bom, Werner, primeiramente, muito obrigada. Eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa parabenizar o trabalho que vocês têm feito, justamente porque a mudança cultural, principalmente da cultura digital, ela é uma mudança diária. E foi um pouquinho do que você falou, né? Às vezes a gente pensa em algo tão disruptivo, às vezes a gente quer falar sobre interoperabilidade, a gente quer fazer algo e, às vezes, as mudanças acontecem nos pequenos detalhes diários, né? E aí eu acho que, trazendo um pouco do contexto que a Angélica trouxe, dos desafios que eu acho que as autogestões têm, e trazendo um pouquinho de todo o trabalho que vocês têm feito hoje, principalmente dentro da Aberta, eu queria fazer 2 perguntas aqui para você, para a gente depois também, se a plateia quiser perguntar alguma coisa. Bom, eu queria, considerando que a inovação deve ser uma rotina e, principalmente, ela requer uma questão de liderança e, principalmente, da questão da governança, que eu acho que é o mais importante, porque senão você não consegue dar seguimento ao que você falou, né, de todos os dias e fazer com que todas as áreas estejam participantes. Eu queria que você falasse um pouquinho como as autogestões elas podem estruturar esse processo de inovação dentro das suas autogestões, principalmente
dentro desses processos que eles continuem engajando as equipes. E eu acho que o mais principal, como que a gente faz tudo isso, mantendo todos os desafios diários e não perdendo o foco, que é o paciente ali no centro, como você trouxe. Muito obrigado. Realmente, Carmen, pergunta fácil, né? Mas assim, como é que a gente tem que começar? O começo tem que ser, eu vou parecer muito simplório, mas não é. A gente tem que começar com um primeiro passo. O primeiro passo que eu vejo tem que se ter alguém dedicado para isso. Se não tiver alguém que vá puxar isso, não sai. Então, qualquer autogestão que se proponha a investir em alguma coisa de inovação, ela tem que designar quem que é o responsável. Qual é o CPF que a gente vai cobrar. Depois que você já tem o CPF que vai ser cobrado para começar isso, aí tem que começar devagar, passo a passo, né? Então, primeiro, a gente começa entendendo o que é a necessidade da empresa. E isso daí as empresas já sabem, você não precisa trazer uma consultoria, nada demais. Se você chegar e perguntar para o seu gerente e falar o seguinte: qual é a maior dor que você tem? Lista as 3 principais dores. Você já tem pelo menos onde começar. Se você tem 5 gerentes, vezes 3 dores, você já tem 15 dores para poder olhar. Aí você já pode começar, a partir disso, olhar quais são as potenciais soluções no mercado. Então, não é nada que seja de outro mundo. O que é mais desafiador é como que eu disponibilizo tempo para começar a fazer isso. E aí, quando a gente começa a trazer entendendo o ecossistema. Aí a gente vai, olha uma startup e fala, nossa, muito legal essa. Aí depois a gente vai, na semana seguinte, olha outra startup, nossa, essa daqui é do mesmo segmento, mas essa daqui é mais legal do que a outra. Vamos fazer POC agora com essa daqui. Aí você olha a outra e fala, nossa, mas essa daqui é do mesma coisa, mas agora, na realidade, essa daqui é mais legal do que aquela outra. Vamos fazer POC com essa? Então, assim, na hora que você começa a entender 100 startups, 200, 300, você já começa a falar assim, olha, agora eu já começo a ter um entendimento melhor do ecossistema. Se você entende melhor o ecossistema, você sabe o que é bom e o que não é bom, né, dentro do que você vai olhar, e aí você já começa a ter um acerto maior dentro do que você vai pilotando. Então, é aos poucos. Eu acho que a gente tem que começar por isso. Patrocínio, dedicação com estrutura, capacitação e follow-up periódico. Bom, vou fazer só mais uma, tá? Eu acho que, o Verne, você acha que trouxe um ponto principalmente sobre a questão do investimento nas startups. Eu acho que hoje em dia, cada hora que você vai no mercado, você tem uma startup nova no mercado. Quando a gente fala principalmente de inteligência artificial, a gente vê muitas startups que às vezes falam que estão fazendo inteligência artificial e estão usando apenas um bom e velho Excel. E a gente tem muitas startups que realmente trazem soluções. Então, criar essa estrutura onde você consegue realmente fazer uma análise mais dedicada do mercado e que você consegue não só apoiar essa startup, mas ver isso como solução, eu acho que é um ponto essencial, né? Porque você sabe sua dor e você sabe o que você está procurando. Então, isso eu acho que facilita bastante. Pensando nisso, eu queria falar, considerando o ponto sobre transformação digital e a dependência, principalmente de qualidade de dados, que é um dados que você trouxe, eu queria entender um pouquinho quais são os maiores desafios que, principalmente as autogestões, enfrentam para garantir a confiabilidade desses dados, principalmente quando a gente está trabalhando aí com a questão da inteligência artificial. É também muito boa a pergunta, né? Assim, quando a gente começa a trabalhar, uma coisa que eu estava no estudo ali, que a gente passou muito rápido, no estudo da McKinsey, mas depois a gente pode deixar a apresentação para vocês. Uma das premissas que eles falam é o seguinte: não vamos conviver hoje com um sistema que vai dar conta de tudo. Nós vamos ter que aprender a lidar com diversos sistemas que vão ter que conversar entre si. Essa é a primeira premissa que a gente tem que adotar nas nossas empresas, porque se você for conversar com a TI da empresa, na maior parte das vezes, a gente, na pessoa de TI, vai falar o seguinte: olha, adota uma solução de ERP aqui para mudar aqui o prontuário de não sei o que lá, e para poder ter agora essa parte dessa solução que a outra lá não tinha. Não, às vezes a base já está criada, você só precisa
olhar. Então, assim, num primeiro ponto, eu acho que a gente tem que olhar dessa forma. As soluções que virão, elas vão ter que ser interoperadas. Em relação à questão dos dados, a gente tem aí um desafio, que é um desafio grande. As autogestões hoje já têm uma qualidade de dado que já é suficiente para poder chegar e fazer algum tipo de piloto. A gente já tem hoje, em todas as nossas, um padrão, que é o padrão TIS, já tem o padrão TUS, já mandamos dado para a ANS, por mais que não esteja ali em 100%, nós já temos 78% para poder chegar e ajustar. Já é suficiente para a gente poder, pelo menos, fazer os pilotos. O que é importante? É o cuidado que a gente tem que ter com as nossas informações, com a segurança, com a parte toda de LGPD, e aí, se você cria padrões de relacionamento com as startups, isso ajuda significativamente. Ou seja, se você tem uma base de dados, ao invés de você fornecer os dados para a startup, você cria algo que é um dado mais simulado, ou alguma coisa que é próximo do que você tem, e disponibiliza para ele não acessar seu banco, ele só fazer uma leitura do que você tem, de um espelho do seu banco. Isso daí você evita muito na visão do que você tem de cyberataques e também da segurança das informações, e ainda, a partir disso, você já possibilita fazer diversas POCs. Então, tratar os dados é fundamental, é importante, não tem jeito. A gente já fez diversas POCs em que, se a informação não era qualificada, o resultado não vinha um resultado adequado. Então, assim, o que a gente aprendeu talvez você trabalhar um pouco menor num primeiro momento e ter uma informação qualificada melhor, é melhor do que você ter uma informação muito grande, mas ela desqualificada. Então, acho que é isso que a gente tem feito. Então, eu acho que é isso. A gente abre para perguntas, Mara. Então, se alguém na plateia quiser fazer alguma pergunta aqui para o Werner. A Angélica precisou se ausentar porque bateu com a agenda de um outro painel. Então, se alguém quiser, mas tem uma pessoa lá. Oi, Werner. Boa tarde. Primeiro, parabéns pelo trabalho na Aberta, e também por patrocinar a inovação. Eu tive uma curiosidade em relação ao programa de melhorias que vocês têm interno. A forma como ele funciona. Vocês identificam as dores, conforme você comentou, e aí as equipes trabalham dentro dessas dores, ou cada um traz uma inovação em relação ao seu processo de trabalho? E eu queria entender também como é que funciona a dinâmica individual, a equipe, curiosidade mesmo, pensando já numa sugestão futura. Qual que é o seu nome? Desculpa. Bruno. Bruno, obrigado. A gente tem evoluído esse programa, que a gente entende que é um programa que ele afeta a cultura da empresa. A gente tinha antes um programa que era para poder reconhecer o que na realidade eram as práticas que as pessoas faziam. E a gente depois tinha uma outra visão que era o seguinte, o programa de sugestões. Só que não adianta, eu ter um programa de sugestões anual. Por que a pessoa vai dar uma sugestão antes, se ela na realidade não vai ser premiada por essa sugestão? Então a gente começou a colocar isso dentro de uma rotina, onde as pessoas constantemente fazem esse tipo de interface, onde o Pedro faz ele faz como se fosse um concierge de todas essas soluções, coloca dentro da nossa fila, do nosso backlog, para poder chegar e ver o que vai ser implementado. Então, essas sugestões, elas estão dentro de um canal, que é um canal corporativo hoje, onde tem uma curadoria desse canal. E aí, as pessoas que às vezes desenvolvem alguma solução, geralmente essa solução não é só específica para a área. É interessante que dentro do nosso prêmio aqui, tem uma pessoa lá, que é a pessoa de TI, essa pessoa, ela está envolvida em diversas soluções. E ela que mais dá ideia e ela que mais hoje, digamos assim, a campeã de prêmios, a bola de ouro hoje da empresa. Porque como ela tem uma visão crítica, ela consegue pensar em algumas soluções, ela se dispõe a fazer a parte de processo de inovação. Da mesma forma que a gente vê pessoas de uma área de rede que deu uma sugestão de TEA, de como fazer uma abordagem específica de TEA.
Então, a gente não tem hoje, primeiro, a limitação da área. Segundo, a gente tenta fazer com que essas sugestões elas sejam recorrentes. E a gente só marca um momento no ano para que efetivamente a gente tenha um reconhecimento, mas a gente resgata tudo que já foi feito ao longo do ano e ajuda a correlacionar, porque a gente coloca isso próximo do planejamento estratégico. Então, a gente coloca o boas práticas, que é o que foi feito, e ideias inovadoras, onde essas ideias inovadoras alimentam o planejamento estratégico também como alguma coisa de sugestão dentro da empresa, né? Essas daí foram as duas que eu peguei. A outra pergunta, qual que foi mesmo? Tá ok? Beleza. Mais alguém? Então, eu vou pedir para o Werner fazer as considerações finais, né, para a gente finalizar aqui o painel. Então. Primeiro, agradecer a Unidas, né, Cleudes, Amanda, obrigado mais uma vez. Agradecer, Carmen, pela gentileza aqui da participação. Mara, pela organização toda. Agradecer a todos vocês que ficaram até agora conosco aqui. Né, assim, o que eu tenho, pelo menos para mim, que eu tenho aprendido a cada dia, porque é um desafio constante, né? Eu estava fazendo agora um curso de inteligência artificial, ainda estou aprendendo muita coisa nesse negócio, a gente está aprendendo a cada dia. Mas o que eu vejo é que primeira coisa, a gente tem que mudar a nossa cabeça e a gente tem que começar a fazer tudo de forma mais ágil. Acho que se a gente não mudar a cabeça da nossa organização para pensar simples, tendo o beneficiário como efetivamente o centro, a gente dificilmente vai conseguir fazer uma transformação que agrega valor para o próprio negócio. Então, eu começaria pensando no que a gente pode ajudar no mais simples do nosso beneficiário. E acho que isso daí vai ajudar a mudar. E um pouquinho que a gente faz de cada um, a gente depois transforma em uma grande solução, numa grande inovação. Tá? Bom, gente, então agradecer a todos, agradecer a Unidas, ao FIS, né, por ter esse espaço aqui aberto, e a você, Werner, não só por ter trazido todo esse exemplo que vocês têm feito, principalmente quando se fala em inovação, mas por compartilhar todo esse ensinamento. Pelo visto, logo, logo você vai estar aí com uma startup de inteligência artificial. Então, muito obrigada, viu, gente? Obrigada, boa tarde.